Você sabia que tudo que a gente fala acaba acontecendo na nossa vida? Aliás, você acredita nisso? E eu sei disso por duas comprovações óbvias. A primeira porque está escrito na Bíblia sobre o poder da língua, sobre a morte e a vida estarem na língua e no que a gente fala, e vários outros versículos também. E a segunda, observando na minha própria vida, tudo que eu estava vivendo, em vários momentos eu dizia aquilo. Então se eu repetia para mim, eu sou um fracasso mesmo, nada que eu faço dá certo. E realmente era aquilo que continuava acontecendo. Se na hora da raiva eu explodia sempre e falava, meu Deus, o dinheiro não dura nada. Realmente continuava o dinheiro não durando nada. Se você não acredita, então você vai perder uma grande oportunidade na vida até perceber que é assim, pronto, independente de você ter percebido ou não. Não só o que a gente fala, mas o que a gente predominantemente pensa são as coisas que a gente vai criando com atitudes e com colheita, né? Com resultado. Tudo que o homem planta, colhe. Simples assim. Bora pra esse vídeo pra gente plantar só coisas boas daqui pra frente, ter uma vida incrível, como aconteceu comigo depois de muito fracasso. Meu Deus, eu sou top, tô jóia aqui. Mas em outras, na maioria, eu ficava com medo. Medo de Deus, medo de estar fazendo errado, medo de estar sonhando errado, de estar tentando errado. Gente, que medo é esse? Aí eu arranquei esse medo da minha vida e falei assim, quer saber? Oi, meu nome é Célia Serage, eu falo de reprogramação mental com base na Bíblia e garanto que a sua vida vai mudar se você continuar sempre aqui comigo e praticar as coisas que eu falo. Eu postei nas minhas redes sociais a seguinte verdade /reflexão. Vamos assistir juntos aqui? Se Jesus se aproximasse de você pessoalmente e falasse assim, a partir de hoje, tudo o que você disser vai acontecer exatamente do jeito que você disser, isso por acaso mudaria o que você fala por aí o tempo todo? Aí, sabe o que foi mais legal? É que pelos comentários que eu recebi nesse vídeo, eu consegui observar 3 tipos de pessoas. As mornas, as frias e as quentes. Tô brincando. É mais ou menos isso, né? Mas peraí que vocês vão entender. Já vou falar os 3 tipos de pessoas. Mas antes que alguém se sinta falando, nossa, então eu seria a pessoa morna, que Deus vomita. Ou a fria, mas ele mandou ser quente. Como é que eu faço, Suelen? Não se sinta mal, porque eu também era dessa morna, crente, que não vivia nada de bom e nenhum fruto abundante na vida, só ficava falando de Deus pra lá e pra cá. E nem percebia a hipocrisia que eu mesma vivia com a vida fracassada falando de Cristo. Só que como aqui eu só dou boas notícias, quem aí se sentir dentre os comentários aqui que são frios ou mornos e quiser se tornar quente, quiser ser intenso na vida, conquistante, essa palavra não existe, mas você entendeu? Vitorioso, tudo aquilo que Jesus morreu pra gente ser, sabe? Eu vou te dar o caminho das pedras também. Então prepara aí o caderno de RM pra já começar a anotar. E quais foram os tipos de pessoas, os 3 tipos de pessoas que eu observei aqui, que eu já fui um desses tipos e depois mudei pra ser o outro tipo e você também pode mudar. Coloquei aqui nesse meu quadrinho, gente, meu rascunho. Vocês vão ver aqui nos comentários pessoas que quando ouviram aquilo ficaram com medo. Isso não produz nada na vida, então a gente não pode ficar com medo de nada. Segundo tipo, as pessoas que vão mudar de atitude e são transformadas com a informação que recebem. E o terceiro tipo são pessoas que já acham que estão bem, que estão prontas, fazendo tudo certo. No final eu falo quem que é o morno, quente e o frio aqui nessa história e qual deles a gente deve ser. Se bem que eu acho que algumas pessoas aí já têm uma pista. Vamos para esses comentários aqui? A seguidora linda, que eu acho que é Tamires Mota, se não me engano, falou assim, caraca, você falou tudo e depois dessa eu tô até com medo de abrir a boca. Eu acho que foi só um modo dela falar, mas assim, realmente, como o próximo comentário que a gente vai ler, o primeiro sentimento que dá, às vezes, é a gente ficar com medo e falando, caramba, eu tô falando muita bobagem, né? Eu tô errando aí. A Luana Rebelo também falou assim, eu iria ficar sem falar por pelo menos uma semana. Aí eu disse assim, iria perder a grande chance de falar sobre os seus sonhos. Aí o que eu achei mais doído foi agora, ó. Ela falou com honestidade, assim, pra mim. Tenho medo dos meus sonhos não serem o melhor pra mim, como eu imagino. Eu oro sobre meus desejos, mas tenho fé de que Deus sabe o melhor. Medo, gente. Medo de sonhar diferente do que Deus sonha. Medo de desejar coisas que Deus não quer dar pra gente. Medo, 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 medo. Corta medo da sua vida. Deseje, sonhe. Corta o medo. Só corta o medo. Porque sonhar não é condenado por Deus. Desejar coisas não é condenado por Deus. Ele falou que se a gente se agradar dele, ele quer satisfazer os desejos do nosso coração. Ele fala diversas vezes na Bíblia que nos daria as coisas que a gente quer, que a gente deseja, para que a gente seja totalmente feliz. Tem versículos no Novo Testamento falando isso. Então isso não é condenado por Deus. Você não devia, Deus não fala em nenhum momento na Bíblia, você não devia sonhar o que eu não sonho, você não devia querer o que eu não quero, senão você tá lascado da minha mão. Não tem isso. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando pregam, você tem que saber qual é a vontade de Deus. Não tem que saber. Só diz que é boa, perfeita e agradável.
Se você sonha com uma coisa que é bom, perfeito e agradável, provavelmente você tá alinhado com o que Deus quer pra você, porque quem planta desejos no nosso coração e sonhos é Ele pra início de conversa. Então, tira o medo da sua vida. Esse é o primeiro tipo de pessoas que eu encontrei, pessoas honestas que falaram comigo ali. Eu espero que estejam assistindo e eu possa contribuir. Não permita o medo de Deus. Eu vou falar mais pro final do vídeo uma reflexão bíblica sobre esses 3 tipos de pessoas aqui também e qual foi o fim de cada uma, pra gente não cair nessa armadilha. Aliás, das 3, uma se deu bem, que é a que a gente vai se tornar. O segundo tipo de pessoa que eu encontrei nos comentários, ó, a Gueda Mares falou: mudaria muito. Eu iria pensar mais antes de falar qualquer coisa. Só teve um pequeno porém aí que ela falou que iria pensar mais, como se aquilo que eu falei no vídeo não fosse um fato e ela talvez deixou pra lá e falou: não, eu pensaria, né, no que falar. Mas como não é um fato, então deixa quieto, vou continuar falando o que eu falo aqui de errado. Então só esse porém que eu colocaria, como a Helena que falou, já começou a mudar. Ah, mas agora, gente, agora não tem pra ninguém. Sua vida vai mudar infinitamente em tudo, em todas as áreas, Helena. E o terceiro tipo de pessoa é a querida Isabel Cristina, que falou: não, eu não mudaria nada. A Isabel está pronta. Ela está no topo, ela está no auge. Eu, Suelen, tomaria cuidado com esse tipo de conclusão sobre mim mesma. Porque Paulo falou que se a gente acha que sabe de alguma coisa, a gente, na verdade, não sabe de nada. O princípio da sabedoria é sempre saber que há mais a saber, há mais a mudar, há mais a melhorar. Tanto que a Bíblia fala que a obra que Deus, em Filipenses 1:6, se não me engano, Bia, você confirma aí, por favor, na tela, que a obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que eu não sei exatamente se é o dia que a gente partir para Ele, ou se depois da partida da gente ter ido com Cristo, a gente vai continuar sendo de alguma forma aperfeiçoado. Isso é possível também. E aí o dia de Cristo seria um outro momento, mesmo depois de ter morrido. Mas não importa, o que importa é que a gente está ainda sendo trabalhado. A obra que Ele começou, Ele tá continuando, Ele vai continuar, Ele não acabou. Então, se eu garanto categoricamente que não, tá tudo certo na minha vida, nessa área, numa área só, que seja. Fala assim, nessa área aqui eu sou perfeita, nessa área eu já aprendi tudo que tinha pra aprender, já tô ótima, é o auge que eu cheguei, não tem mais pra onde eu ir, eu tô perfeita, fazendo tudo certo aqui. Eu não falaria isso de jeito nenhum, nem de brincadeira, porque eu não quero fechar minha mente pra tudo que eu posso aprender, que eu posso crescer, que eu posso avançar, que Deus pode me ensinar, o que eu esteja errando sem perceber. Uma das coisas mais tristes é quando as pessoas estão errando sem perceber, e que é o que predomina, né, na Terra, na vida. As pessoas não são más porque elas querem, elas são más porque elas não estão percebendo que tá cheio de maldade no coração, tá cheio de mágoa guardada. As pessoas não fazem mal pro outro simplesmente por vou fazer mal pro outro. Geralmente não é assim. E sim, porque ela tá cheia daquilo dentro de si, de achar que fizeram mal pra ela, então agora o único jeito que ela consegue reagir é daquela forma. Entende? As pessoas agem errado por achar que estão ok, que, né? É desse jeito mesmo que eu tenho que pensar, tá tudo certo, não vou mudar de jeito nenhum. É uma pena. Então, esses 3 tipos de pessoas aqui que eu coloquei dentro do morno, quente e frio, é mais ou menos assim. As pessoas que são quentes, que é o que Jesus ama, que é que todos nós sejamos, são as pessoas que se transformam, que mudam, que são aperfeiçoadas com a obra que Ele está fazendo constantemente na gente. Tá sempre aberto, pensando, será que eu tô errando em alguma coisa nisso? Será que eu preciso melhorar? Não pra ficar pesado e se acusar e, ai meu Deus, será que eu tô errando? Não, preocupado o tempo todo. Não, mas analisando com amor o que tá fazendo, o que tá dizendo. Se alguma coisa deu errado, brigou com alguém, ao invés de falar, o outro fez isso, o outro falou isso. Então, peraí, mas o que eu posso também falar pra não acontecer daquele jeito a briga? O que na próxima vez eu posso me acalmar, não reagir ou reagir diferente? Então a gente tá sempre mudando, sendo transformado, aperfeiçoado, buscando mudança em nós e não em apontar o dedo pros outros. Esse pra mim é o quente. Aquela pra mim que falou, já mudou agora. Eu acho que Deus tá no céu aplaudindo. Se ela fizer isso com tudo, a vida dela só vai avançar, só vai crescer. Foi nesse ponto que minha vida só cresceu e cresceu, enquanto antes, que eu achava que já tava ok, que já sabia das coisas, ou que ficava com medo, eu tinha muito medo também. Nem achava que tava muito pronta. Em algumas áreas, sim. Meu Deus, eu sou top, tô zóia aqui. Mas em outras, na maioria, eu ficava com medo. Medo de Deus, medo de estar fazendo errado, medo de estar sonhando errado, de estar tentando errado. Será que eu tô fracassando porque não é a vontade de Deus que eu faça isso certo, que dê certo pra mim essa questão, que eu tô querendo vencer, que eu tô querendo ser influente, que eu tô querendo crescer na internet, que eu tô querendo vencer a minha profissão, que eu tô querendo ser luz na vida dos outros, transformar a vida das pessoas com a palavra de Deus, e não dava certo. Será que é porque não é a vontade de Deus? Gente, que
medo é esse? Aí eu arranquei esse medo da minha vida e falei assim, quer saber? Eu vou porque eu creio que Deus tá comigo, que só não aconteceu porque eu tinha medo e agora eu não vou ter medo e vou acreditar e vai dar certo. E fui até limpar minha mente daqueles medos e começou a dar certo. Então, essas pessoas, né, que ficam com medo de estar pensando errado, falando errado o tempo todo, se acusando, se preocupando, e será que eu estou no centro da vontade de Deus? Ai, gente, para com isso, por favor, não sofre não, tá? Não sofre, Deus é mais simples que isso, é mais amoroso que isso. Pra mim, as pessoas que andam com medo são representadas pelo morno, né? Porque o morno tá ali, nem frio, que não tô nem pra nada, sou perfeito, já alcancei o auge, nem quente, que fala, nossa, o que eu posso melhorar, o que eu vou parar de fazer errado aqui, vou fazer melhor, fazer certo, fazer positivo. Não tá nem no quente, nem no frio, tá ali no meio. Hora quer acertar, hora não consegue, por causa do medo. Hora tá ali, Deus, será que quer fazer a vontade de Deus, mas fica o tempo todo com medo de não estar fazendo essa vontade, tá lá no frio, entendeu? Tá ali no morno, que Deus imita. Nos livre de ser assim, Pai. Dá entendimento aqui, ó, pra gente perceber que medo não leva a nada, que é o morno, que achar que a gente já é o foda das galáxias, que tá longe de Deus na verdade, que é o frio. Por que eu digo longe de Deus? Porque ele falou que tá aperfeiçoando a gente, que a obra que ele começou, ele vai continuar. Como é que alguém se diz garantido em algo? Não tem como, gente. É muita falta de entendimento mesmo. Por que eu digo que é o frio nesse caso? Porque parece uma pessoa que tá com o coração enrijecido, assim. Deus tem que quebrar, amolecer, tirar a arrogância, a soberba e trazer a humildade pra pessoa voltar a aprender, voltar a melhorar cada vez mais. E o quente, que é aquele que é transformado, é o ideal. Sueli, mas não tem ninguém que tá, às vezes, já trabalhando e caminhando, fazendo mais certo do que outros? Por que ninguém pode dizer, não, eu tô indo bem e tal? Eu falaria assim, olha que eu trabalho a minha fala e os meus pensamentos há um longo tempo ensinando isso na internet, inclusive. Eu falaria assim, vou melhorar ainda mais. Ou algo do tipo, entendeu? Só pra não ficar na frieza e certa arrogância de achar que eu já tô pronta. Agora eu prometi 3 histórias bíblicas rápidas sobre cada uma dessas pessoas. Primeiro exemplo, da pessoa que tem medo de falar alguma coisa errada, que tá sempre em dúvida ali se tá no caminho certo, será que eu tô fazendo a vontade de Deus, ou não posso sonhar o que Deus não sonha, e dá lá um monte de medo. Tem aquela parábola dos talentos, que exemplifica bem Deus dando talentos para 3 pessoas diferentes. Eu vou resumir para quem não conhece a história ou não se lembra direito, mas se você quiser ler, eu super recomendo depois. Eu vou pedir para minha editora, Bia, coloca só o trecho, por favor, de onde tá esse versículo, esses versículos, né? Pra pessoa que quiser ir até lá dar uma lida depois, mas não precisa colocar escrito o trecho inteiro aqui não, só vou comentar. Eu vou falar com as minhas próprias palavras, tá, gente? Pode ser que uma ou outra coisa esteja diferente, mas o princípio é o mesmo. Deus simbolizado por um rei ou por um proprietário de terra, não lembro ao certo, eu tô confundindo às vezes uma parábola com outra. Falou para 3 servos dele. Eu vou dar 5 talentos para um, eu vou dar 3 talentos para outro e 1 pro terceiro. Sueli, o que é os talentos? Não sei o que lá. Encara como, sei lá, moeda de ouro. Vou te dar 5 moedas de ouro, aí pro outro 3 moedas de ouro, pro outro 1 moeda de ouro. E falou assim, eu vou viajar e quero que vocês cuidem do que eu dei pra vocês, cuidem dessas moedas aí, tá bom? Quando ele voltou de viagem, ele percebeu uma coisa que eu acho principal nessa parábola. Dá pra tirar várias lições, mas essa que eu quero que vocês associem às pessoas que andam sempre com medo. O primeiro servo, que tinha 5 talentos, 5 moedas de ouro, multiplicou aquelas moedas, porque falou, olha, eu acreditei que o senhor ia gostar. Eu acreditei que o senhor ia gostar, porque Deus não deu orientação, faça isso ou aquilo com as moedas. Ele só entregou e falou, cuide. Aí ele acreditou que Deus poderia gostar, que o patrão ali poderia gostar de saber que ele multiplicou aquelas 5 moedas e transformou em 10. De alguma forma, só ele se importa? Não importa. O que importa é que ele tirou da cabeça dele que fazendo aquilo ia ser algo bom e que o dono ia gostar, porque aquilo simbolizava crescimento, simbolizava prosperidade, abundância. O segundo fez praticamente a mesma coisa. Falou, olha, eu multipliquei. Eu não lembro se eram 2 talentos ou 3. Se você estiver falando alguma coisa errada, vocês vão conferir lá. Eu multipliquei também e transformei em o dobro, né? E achei que você ia gostar. Então eu fui pro caminho do crescimento, da prosperidade, do que eu desejei fazer aqui, e achei que você ia gostar. Fez algo bom, acreditando que o patrão era bom. E o patrão gostou dessas atitudes dos 2, né? O terceiro já falou diferente. Olha, eu sabendo que você é severo, é um patrão, em outras palavras, justo, severo mesmo, como se falasse que Deus é mau. Eu escondi aquele 1 talento, aquele 1 moeda de ouro que você me deu e guardei pra você não brigar comigo, pra eu não perder. Fiquei com medo de perder.
sabe? Medo de você brigar, que você é severo, você tem uma vontade pra mim que eu não sei qual que é, então na dúvida eu só guardei ele quietinho, preferi ficar onde eu estava e não sonhar muito, não ir além, não falar demais, não falar sobre os meus sonhos, não acreditar demais em alguma coisa que eu não sei se o senhor quer. Guardei ele, a moeda, toma aqui ó, te devolvendo. Parece que ele foi super correto, né? Devolveu o que era devido, mas Deus não se agradou desse terceiro. Por quê, Sueli? Porque ele agiu com medo, achando que Deus era mau, duro, severo, rígido, enquanto os outros ficaram livres para fazer algo que eles acharam bom. Fique livre para fazer o que você acha bom, agradável, gostoso, o que você sonha, que você tem vontade. Que seja justo perante a Bíblia, porque você conhecendo a Bíblia, você vai saber o que é justo e o que você pode sonhar. Prosperidade, vida abundante, saúde, relacionamentos bons, tolerar em amor, etc, etc. E vai simplesmente viver, sonhar, conquistar. Muito mais do que ficar com medo. Ai, será que eu dou esse passo? Será que eu vou adiante? Será que tá dando errado porque não é vontade de Deus? Será que eu paro de insistir com isso aqui porque até hoje eu não consegui? Será é justo o que você tá querendo? Então, você que tá impedindo de acontecer, porque o limite não tá em Deus, tá em você e em mim, que a gente tem que tirar. O limite é o medo, o limite é a dúvida. O segundo exemplo são as pessoas que falaram assim que vai mudar agora, que vai ser transformado, que vai parar de falar bobagem, pensar antes de falar e tal. Que a Bíblia inteira, Jesus deu opções e possibilidades das pessoas mudarem o pensamento. Homem de pequena fé, tenha fé pra mudar atitude, pra pensar diferente, pra falar, não, então agora eu vou fazer certo, agora eu vou fazer melhor. Tem até aquele trecho que fala assim, de 2 servos que Deus falou pros 2, faça tal coisa. Um disse, não vou fazer, mas acabou fazendo. E o outro falou assim, tá bom, pode deixar que eu vou fazer sim. E não fez porcaria nenhuma. E perguntou para um dos discípulos, se não me engano, Pedro, qual dos 2 servos que estava agradando a Deus. O que falou não e deu uma resposta ruim, mas acabou fazendo, ou o que falou, sim, vou fazer, mas foi falso e não fez nada. E o que agradou a Deus, obviamente, foi o que disse não, de primeiro momento, mas que depois acabou fazendo. Ou seja, a gente ser transformado e fazer o que ele fala, pra gente crer melhor, pensar positivo, amar os inimigos e tudo aquilo, né, de bom, de sentimentos que a gente precisa colocar pra fora, pensamentos corretos que a gente pode ter, melhores, positivos, mesmo que a gente resista no começo, ou ache que não vai funcionar, que não vale a pena, que é bobagem, a gente acaba fazendo, isso é agradável a Deus. É a pessoa que se transforma, que muda. É o vaso nas mãos do oleiro. E a última, né, tem uma boa história que Jesus contou também sobre duas pessoas, né? Um que chegou na igreja e no templo ali, começou a falar, Deus, obrigada, porque eu não sou tão falho e pecador, imperfeito como estes aí. Eu sou o top das galáxias, eu já estou entendendo tudo, fazendo tudo certo. Que é o terceiro exemplo que eu dei aqui, né? Da pessoa fria, que acaba sendo arrogante, que já tá perfeita, pronta, não precisa melhorar mais nada. Deus também condenou esse no trecho lá e aplaudiu o outro que, diferente desse, tava falando, Deus, miserável, pecador que eu sou, por favor, me perdoa. E engraçado que Deus também não falou assim, esse é maravilhoso, tá? Sejam como esse. Não foi bem assim que ele disse. Ele falou que qual dos 2 é melhor? Menos pior, em outras palavras. Menos pior é aquele que é humilde e sabe que tá errando. Mas ele também não falou que a gente tem que ser assim, de ficar se lamentando o tempo todo, meu Deus, como eu sou miserável. Não, a gente deve se arrepender dos erros, a gente deve sempre avaliar o que tá fazendo para poder melhorar, pedir perdão para Deus pelos erros e para as pessoas também quando a gente falha com elas, mas não uma autocomiseração de pobre de mim, coitado, igual esse cara também. Só que é melhor que o outro, né? O arrogante que achava que já tava pronto. Bom, já falei demais nesse vídeo, agora eu vou dizer para vocês uma frase que vocês estão acostumados, só que com um detalhe a mais que eu gostei, que eu criei aqui. Lembre-se, quando a gente agradece, coisas boas acontecem. Quando a gente acredita, coisas boas realiza. Ai, adorei isso. Tchau, gente.